paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Nos abençoe, Pai, nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo, né? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, né? Interaja com o canal. E lembrando que estamos no livro de Ezequiel, né? Um profeta do Senhor. O livro de Ezequiel são profecias, né? Não tem o que explicar, né? Porque são as profecias. As profecias, no caso aqui, as profecias são profecias da ira do Senhor, né? Porque foi na época de Judá que Judá estava profanando o nome do Senhor, estava profanando o santuário do Senhor, né? Judá e a cidade de Jerusalém. Então o povo de Israel tinha se afastado da presença do Senhor, profanando o seu santuário, né? E obviamente a ira do Senhor se acendeu. Mesmo assim, Deus deu muitas oportunidades para que o povo se voltasse a Ele, mas a natureza humana é pecaminosa, a natureza humana tende ao mal, né? E aquele que nasce com a maldade dentro do coração, raramente esse se volta para o bem, né? Isso pode acontecer? Pode, claro, para Deus nada é impossível. Pode sim Deus amolecer esse coração e ele se voltar para o Senhor, mas não é sempre, né? Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Deus entra no seu coração se você permitir, né? Ele pede licença para entrar. Ele só entra se você permitir. Então, se a pessoa é maldosa, né? E gosta dessa maldade, gosta de servir ao mal, Deus nada pode fazer. Então, é um povo que nasceu na presença do Senhor, que nasceu no meio do povo do Senhor, né? Então, realmente era dos filhos do Senhor, mas não recebeu a unção do Senhor, porque não deu seguimento nos mandamentos do Senhor, né? Não deu seguimento na linhagem do Senhor. Então, ali se quebrou a aliança que Deus tinha feito com os antepassados, né? Com Davi, na época de Davi, que Deus havia prometido que nunca lhe faltaria um descendente no trono, desde que seguisse os caminhos do Senhor. Essa aliança se foi quebrada pelo próprio povo, né, que se afastou do Senhor e profanou o nome do Senhor, profanando o santuário do Senhor. Então as profecias, obviamente, era da ira do Senhor, pois profanando o santuário do Senhor, o Senhor dando várias oportunidades e mesmo assim recusando propositalmente, né, recusando conscientemente a palavra do Senhor, a presença do Senhor, não tinha o que fazer a não ser afastá-los totalmente da terra do Senhor, porque Judá pertencia ao Senhor, né? Mas o Senhor prometeu que aqueles que realmente seguissem ao Senhor, que fosse cativo para a Babilônia e depois retornariam à terra de Judá, à terra de Jerusalém e reergueriam a cidade e ali sim seriam somente o povo do Senhor. Imagina só, cidades e cidades, porque Judá eram várias cidades, né? Mais a cidade de Jerusalém. Então seriam várias cidades somente com os filhos do Senhor, né? Somente o rebanho do Senhor, todos juntos ali, vivendo alegremente. Que maravilha! E isso ainda vai acontecer, novamente, só que de uma maneira muito mais sublime, que vai ser quando Jesus Cristo voltar para levar os seus, né? Quando nós formos para o reino de Deus, aí sim, lá será sobremaneira sublime, né? Será maravilhoso.
A profecia de hoje vai ser contra o Egito no capítulo 29, né? Então vamos lá. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Então tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios sairão apegados às tuas escamas. E te darei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de junco para a casa de Israel. Tornando-te eles pela mão, te quebraste e lhes resgataste todo o ombro, e lhe rasgaste todo o ombro. Quando se apoiaram em ti, te quebraste e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal. A terra do Egito se tornará em assolação e deserto. Então saberão que eu sou o Senhor, porquanto disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada há 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras desoladas. As suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e o dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Jeová: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel para lhes trazer a lembrança da sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será a recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho, como serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel,
abrirei a tua boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Lembrando que isso tudo acontecia na época de Judá, na época do rei Zedequias, né? Então tenho para mim, não sei se realmente é verdade, porque eu não tenho esse conhecimento, mas creio eu que essa época aqui que Deus deu a Nabucodonosor e os egípcios foi naquele momento em que a terra de Judá estava sitiada, né, pelos babilônicos, e os babilônicos, ouvindo falar dos caldeus, né, ouvindo falar dos egípcios, eles saíram ao encontro dos caldeus, né, eles saíram para porque Judá estava buscando aliança com o Egito, né? Judá achava que o Egito iria protegê-los, né? Então é por isso que Deus também acabou com o Egito, né? Para que quando fosse reerguida a cidade de Judá, não se voltasse às suas mentes o tempo de antes, né? Inclusive, ele falou que quando o Egito fosse reerguido também seria uma nação humilde, né? Não teria mais toda aquela pompa toda, né? E aqui Nabucodonosor foi na época que ele tinha sitiado a cidade e saiu, e o rei Zedequias achou que eles não voltariam mais, mas Jeremias havia profetizado que eles voltariam sim, o que realmente aconteceu, né? Eles acabaram voltando. A desolação dos egípcios e seus aliados no capítulo 30. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz, e assim diz o Senhor Deus: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será dia nublado o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put, Lude e toda a mistura de gente, também Cube e os homens da terra da liga, juntamente com eles, cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustentam o Egito, e acabará a soberba de seu poder, desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão desolados no meio das terras assoladas. As suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para surpreenderem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem, assim diz o Senhor Jeová. Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembainharão as espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e as imagens de Memfis. Não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e nele porei o temor. E assolarei a Patros, porei fogo a Zoan, e executarei juízos em Tebas. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. E porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e Tebas será fendida, e Mefins terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibesete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os julgos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá,
e suas filhas irão em cativeiro. Assim executareis juízos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. O fortalecimento de Babilônia, no versículo 20. E sucedeu que no ano 1º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocaram ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e dispersarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei de Babilônia e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante daquele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei sobre as terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Como eu disse aqui, são as profecias, né? E essas profecias são do furor de Deus. As profecias são contra as cidades, né? São contra os povos que andaram contra o Senhor, né? Que profanaram contra o Senhor de alguma maneira, né? Os egípcios também, né? Eles com seus ídolos, com seus costumes, sempre levando também o povo de Israel a pecar também, né? E quando o povo de Judá, quando a terra foi invadida, Deus inclusive havia dito para que não fossem para o Egito, que aqueles que fossem para o Egito iriam morrer à espada, né? Mas mesmo assim, aqueles que não acreditavam no Senhor, aqueles que eram devotos a outros deuses, acabaram indo para o Egito, e aí está o final, que seria o Egito, né? Mas mesmo assim, dessas pessoas que fugiram para o Egito, alguns sobreviveram também para ficar como testemunhas, né? Porque afinal de contas, se acabassem todos ali, se Deus matasse todos ali, as únicas testemunhas seriam somente os filhos de Deus. Então, seria como não seriam boas testemunhas. Por quê? Porque eram pessoas que realmente já acreditavam no Senhor, né? Então precisaria de pessoas que realmente eram contra o Senhor, pessoas que realmente fizeram o mal, né? Aqueles que eram devotos a outros deuses, que sacrificavam seus filhos a outros deuses, né? Então essas pessoas precisavam de pessoas desse tipo, pessoas que praticaram essas maldades todas, né? Maldades, não, atrocidades mesmo, né? Imagina só pegar o seu próprio filho, né, que acabou de nascer, e jogá-lo ao fogo ali, né, vivo, jogá-lo ao fogo, imagina só. Então, Deus pegou alguma dessas pessoas, né, que contemplaram, que testemunharam todo o acontecimento que Deus disse que iria acontecer através de seus profetas, e os tiveram como testemunha, pois tudo realmente aconteceu como Deus havia dito, e eles puderam ver que realmente eles transgrediram contra o Senhor, né? Eles reconheceram a maldade que fizeram, a maldade que fizeram contra o Senhor, a maldade que profanaram ao Senhor, ao templo do Senhor, né? Foi uma blasfêmia ao nome do Senhor, né? Realmente. E essas pessoas serviram de testemunho, e que voltariam depois, né, que a terra fosse, que as cidades fossem reedificadas, e todos eles retornariam também para Jerusalém e para Judá, para servirem também de testemunha ao Senhor, de que tudo
que vem do Senhor, todas as promessas do Senhor são cumpridas, né? E é isso que a gente tem que se apegar. As promessas do Senhor são cumpridas. Essas promessas aqui são as promessas de iras contra aqueles filhos do Senhor que se rebelaram, né? Que se voltaram, que se afastaram do Senhor. Mas ele tem promessas de vida, e de vida com abundância, que é a vida que será no reino de Deus, né? Para os seus filhos. Jesus veio aqui em terra como carne e osso, né, como ser humano, para que nos purificasse do pecado, né, para que nos desse a oportunidade de arrependimento. E hoje a gente pode escolher o caminho a seguir. Então hoje a gente pode escolher realmente servir a Deus. Servir a Deus é uma opção sua, você não é obrigado. Mas Deus mostra a ti o que é servir a Deus e o que é não servir. Ele te mostra as duas opções, como é a sua vida quando segue a Deus, né? E realmente é maravilhoso. Tem dificuldades? Tem, como todo mundo tem. Pessoal, muita gente pensa que quem serve a Deus não fica doente, não passa por problemas, não tem dificuldade financeira. Não é assim que funciona, porque essa terra aqui, tudo pode acontecer para qualquer pessoa, né? Deus não interfere na vida das pessoas, né? Deus não pode interferir quando chegar o dia da morte, por exemplo. Deus não pode evitar a morte da pessoa, não. É o dia dela morrer, pronto, acabou. O demônio tá aí, ele tenta a pessoa, ele fica fazendo tentações e tal. Ele não pode impedir o demônio de fazer tentações também, não. Ele não pode impedir o demônio de entrar na tua vida, né? Só quem pode fazer isso somos nós mesmos. Como? Com fé. Porque se nós seguimos ao Senhor, né, se nós temos fé no Senhor e nos mantemos no caminho do Senhor, temos intimidade com o Senhor, então assim, nós somos fracos, sim, mas se temos intimidade com o Senhor, o Espírito Santo que mora dentro de nós, esse é forte. Então essa força que tem do Espírito Santo impede que o demônio mande em nossa vida, que o demônio interfira em nossa vida, entendeu? Então essa é a situação. Agora, o principal, né? O principal, que é o que Deus quer para nós, não está nesse mundo aqui, porque esse mundo aqui é passageiro. Inclusive esse mundo aqui pertence ao demônio, né? O principal é que nós fomos criados para sermos eternos. E hoje nós não somos eternos, nós somos mortais, né? Nós morremos e Deus tem o plano de salvação para nós, ele tem esse plano de libertação, ele está nos preparando para vivermos no reino de Deus, e lá no reino de Deus, sim, lá seremos todos imortais, lá viveremos eternamente, né? Lá não passaremos pelo fogo. No final, a gente vai ver isso em Apocalipse, a gente vai estudar um pouquinho mais, mas a questão é, aqui, o que a gente faz aqui nessa terra é o que vai influenciar o julgamento no final, porque terá um julgamento. Então, a sua vida aqui valerá esse julgamento no final. Então, sim, temos que andar no caminho do Senhor, respeitar o caminho do Senhor, fazer a vontade dele, deixar que ele guie nossas vidas. O que a gente ganha em troca? A gente ganha a proteção do Senhor, a gente ganha a promessa do Senhor, a promessa de uma vida melhor, que não é nesse mundo aqui, que é a do reino de Deus. Que imagina só, porque esse mundo aqui é sofrimento, esse mundo aqui pertence ao maligno, então vai melhorar esse mundo aqui? Não vai. Nas profecias referente ao fim do mundo, se eu não me engano, terão 3 anos de sossego, assim, que não vai ter problema nenhum. Isso a gente vai chegar lá até lá, né? A gente vai chegar, não me recordo muito bem, mas se eu não me engano vai ter 3 anos, sim, de sossego, de mansidão. Mas depois
aí sim, eu não sei se esses 3 anos já se passaram também, inclusive. Eu também não sei se já se passaram. Como eu falei, estou engatinhando ainda, a gente está aprendendo juntos. Mas a questão é que tudo o que está acontecendo aí é o princípio das dores. O mundo, as coisas vão piorar cada vez mais. Não tem esperança de melhoras para esse mundo, porque esse mundo pertence ao mal. Então a tendência é cada vez piorar. Não tem. É a mesma coisa, é o que acontece hoje, por exemplo, com os menores de idade, por exemplo, que praticam, praticam coisas ilícitas, né? Eles vão parar em casas, né? Casas para menores, e lá só serve como o quê? Como um aprendizado de como se tornar bandido, porque não tem um estímulo, um ensinamento, alguma coisa que possa transformá-lo para que ele possa viver em sociedade, para que ele possa ter uma chance aqui fora. E outra, aqui fora também não tem uma oportunidade para quem já foi preso, para quem seja um adolescente, seja um adulto, também não tem uma oportunidade aqui. Então, a cadeia, o espaço de menores lá, só serve para se aprender cada vez mais a se tornar pior ainda, né? A praticar mais ainda o mal, né? É uma escola de maldade. E é o que está acontecendo. O mundo hoje em dia está assim. A gente vê a inversão de valores, que está cada vez mais visível isso, né? E é muito triste, né? Porque Deus criou um mundo tão bonito, tão maravilhoso para nós, e esse mundo foi arrancado de nós, né? Porque o mundo que ele criou para nós, a gente não vive nele ainda, né? Aí tá nesse mundo aqui, mas esse mundo aqui não foi esse mundo criado para nós, não. Tem muitas coisas sim que Deus criou pra gente, o céu, a terra e tal, mas não foi a primeira terra, vamos dizer assim, que ele criou para nós, não foi esse que ele criou, o Éden pra gente. E a gente não vive no Éden, né? Então, é difícil saber que Deus criou um negócio tão lindo pra gente e a gente não poder viver ali. Mas a gente vai chegar lá ainda, né? Tenha paciência. Perdão, gente, tô prolongando muito tempo os vídeos hoje em dia. Mas é que eu me empolgo. Gostoso demais falar sobre o Senhor e pensar principalmente no que está por vir, né? Depois desse mundo, obviamente, porque nesse mundo ainda tem muito chão pela frente ainda. E que Deus te proteja nesses caminhos e te guie sempre, viu? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Peço a Ti, continue nos guiando, nos protegendo, Pai. Não somos nada sem Ti, necessitamos de Tua presença, de Tua sabedoria, Pai. Peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Traga para o Teu caminho, em nome de Jesus, Pai. Peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, que sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.